Olá, pessoal, bom dia. Hoje eu estou aqui gravando, né, o nosso tema, o nosso assunto da live de ontem, que era sobre figuras. Mas o que que aconteceu? A gente caiu ontem, né? A nossa conexão caiu. Então, o que que eu combinei com vocês ontem? Eu ia gravar o tema para a gente ficar com o material lá no nosso canal. Então, a gente vai começar a falar sobre figuras agora, então. Eu sempre brinco, né, que o adestramento, ele às vezes tem muito de matemática, tem muito de geometria, principalmente, e as figuras, elas representam muito isso, né? São figuras geométricas que a gente acaba traçando no trabalho, durante o trabalho do cavalo, né? Eu até trouxe uma janelinha aqui bem interessante para a gente brincar e descontrair um pouquinho já logo no início, né? Desse carinha aí fazendo, né? Mil contas para chegar à área de alguma figura, etc. e tal. Mas é isso aí, gente. Na verdade, a matemática ela está por trás de muita coisa da nossa vida. Eu diria que quase tudo da nossa vida. Por trás está a matemática, está a geometria. E se a gente entender essa lógica, as coisas funcionam muito melhor. É óbvio que a gente não está aqui para dar uma aula de geometria nem de matemática, a gente vai falar de trabalho de cavalo, vamos trabalhar a questão das figuras e a importância das figuras no trabalho de plano, né? E o que que ela faz, né? Por que que é tão bom? Por que que é importante? Quando que se deve fazer esse tipo de trabalho? Então é isso que a gente vai começar a falar hoje aqui para vocês, tá? Não esqueçam aí, se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, vai lá, te inscreve. Se gostou, deixa um like. Quando se inscrever, não esquece de acionar lá o sininho, porque aí você vai começar a receber notificações e ficar por dentro de tudo realmente que a gente anda aprontando aqui para vocês. Mas deixa o seu like também se você gostou, porque é importante para a gente poder medir se a gente está chegando, né, dentro do objetivo que vocês que têm e vocês querem para a gente assim divulgar mais coisas a respeito dos nossos queridos amigos de quatro patas. Então vamos lá, eu trouxe para iniciar uma foto aqui que hoje vocês chamam de meme, mas na minha época era uma charge, né? Desse cavalinho no divã de um terapeuta, onde ele tá assim, indignado porque ele só faz círculos, círculos e mais círculos, e quanto mais círculos ele faz, mais círculos o cavaleiro dele pede, enfim. Mas realmente, gente, o círculo é a primeira das figuras, é uma das figuras mais, digamos assim, básicas e importantes, né? Onde se começa a se trabalhar um cavalo, onde se começa a se conseguir do cavalo uma certa encurvatura, onde se começa a observar no cavalo o equilíbrio que ele vai adquirindo ao longo do trabalho, né? Então é uma figura básica e uma figura assim muito, mas muito importante. E a gente vai voltar nessa figura ainda hoje, quando a gente for falar, né, das figuras que mais são executadas e que devem ser executadas por todos nós no trabalho de plano do nosso cavalo. Uma coisa que é importante deixar assim muito clara aqui para todo mundo é que quando eu falo em trabalho de plano, eu não estou falando, e quando eu falo principalmente em figuras, eu não estou falando só no adestramento, né? O adestramento ele é baseado em figuras, então a gente é obrigado praticamente a trabalhar muito figuras, né? Até para a gente deixar essas figuras limpas na prova e ter bons resultados. Mas esse trabalho de figuras ele é primordial para qualquer outra modalidade equestre, né? Então, seja lá você do salto, você do enduro, do cross, base. Trabalhe seu cavalo usando figuras que você não vai se arrepender. E é por isso, né, que a gente vai continuar aqui falando um pouquinho mais sobre as figuras e para a gente conseguir entender a importância das figuras, é também importante a gente entender que a gente precisa de três controles básicos na equitação. A gente já falou sobre isso em alguns posts que a gente fez, tá lá no nosso Instagram para você conferir, mas basicamente são três os controles que a gente tem que ter no cavalo, que são eles: o controle do movimento, o controle da direção e o controle do equilíbrio do cavalo. A ordem não importa, mas a gente tem que ter os três controles. E eu vou começar falando sobre esses três controles para depois a gente falar um pouquinho
sobre as figuras e o que que elas, o que que implica cada figura em cada um desses controles, que é isso que, na verdade, importa. Então, esse é um post que a gente já colocou lá no nosso Insta, tá? Ele fala sobre o controle do movimento. E aí a gente diz, né, que ter controle do movimento não é apenas colocar seu cavalo a trotar e a galopar. A gente vê muita gente fazendo isso, muito cavaleiro tendo essa prática, vamos dizer assim, de colocar o cavalo para trotar e para galopar em frente, né, sem dar a devida importância para as figuras, né? Ou seja, sem fazer um círculo entre esses movimentos de trotar e galopar em direção reta, sem fazer uma linha quebrada, sem fazer uma serpentina, sem fazer diversos movimentos que vão promover ritmo, descontração, equilíbrio, e aí a gente começa a pensar na escala de treinamento, que eu também já falei várias vezes aqui para vocês, e que é o fundamento, né? É a base para todo trabalho dar certo, todo trabalho ser bem sucedido. Então, o primeiro dos controles é o controle do movimento, né? E isso não quer dizer você apenas trotar ou galopar para qualquer lado em linha reta, mas quer dizer você ter o controle de aumentar e encurtar as andaduras tanto do trote quanto do galope de uma forma tranquila, equilibrada, autossustentável. Então, é o primeiro dos controles e a gente não pode esquecer. O outro controle é o do equilíbrio. Também a gente tem um post lá no nosso Instagram sobre isso, né? Você sabia, então, que seu cavalo também precisa estar equilibrado? E isso é fundamental. E essa questão do estar equilibrado, a gente começa a verificar se esse equilíbrio existe ou não existe quando a gente começa a exigir desse cavalo trabalhos mais contidos, trabalhos mais concentrados, né? Trabalhos em figuras. Aí eu trouxe exemplo de um círculo, né? Como eu já falei lá no divã do terapeuta do cavalinho, aquele que eu apresentei antes. Um cavalo, né, bem equilibrado, ele acaba executando figuras como, por exemplo, um círculo, que é a figura mais básica das figuras, né? De uma forma similar para ambos os lados, ou seja, ele apresenta retidão, né? E essa retidão significa autossustentação, significa um consequente equilíbrio. Então, para se ter o controle do equilíbrio do cavalo, precisamos executar figuras, porque as figuras vão estimular esse controle, vão estimular essa performance do seu cavalo atleta, né? E o último dos controles que eu mencionei para vocês é o controle da direção. Também tem lá num post que a gente publicou no nosso Instagram. E aí a gente fala o seguinte, que ter controle da direção não é apenas ir com o seu cavalo de um lado para o outro, mas ir de um lado para o outro de forma equilibrada, com ritmo, com descontração. De novo, a escala de treinamento por trás desse conceito. E por trás do conceito do equilíbrio da direção, a gente também tem o conceito de trabalhar figuras, porque são as figuras que vão acabar dando condições de auto-performance, autossustentação para o desenvolvimento, vamos dizer assim, da função esportiva que o seu cavalo vai executar no seu dia a dia. E eu volto a dizer para vocês que independe da modalidade, né? Nós do adestramento, evidentemente, temos um pouquinho mais, né, de obrigação, vamos dizer assim, de executar as figuras com muita precisão, porque nós estamos sendo cobrados disso dentro dos picadeiros de competição. É a base da nossa modalidade. Mas essa situação que é base da nossa modalidade é um excelente treinamento para você que é do salto, para você que é do enduro, para você que é do cross. Então, não esqueça disso. Use e abuse das figuras para você conseguir resultados melhores, né? Você vai conseguir muscular melhor o seu cavalo, aquela musculatura do dorso que é tão importante para ele ter equilíbrio, para ter autossustentação, né? A musculatura dos níveis superiores todos é muito importante, o engajamento dos posteriores, tudo isso você vai adquirindo de uma forma mais tranquila, mais equilibrada, através da prática de figuras no seu dia a dia de trabalho. Eu costumo dizer que é bem como aquela questão que a gente colocou lá do bonequinho no divã, né? Eu até vou abrir de novo aqui para vocês o nosso cavalinho lá no terapeuta.
Círculo é básico e círculo deve se fazer todos os dias. Todos os dias você deve abusar desse recurso, dessa figura tão básica. E você não precisa fazer círculos pequenos, você pode começar com círculos de 20 metros, que são círculos de bom diâmetro, que já começam a trabalhar a encurvatura do seu cavalo, começam a trabalhar a questão do pé entrando para baixo da massa, tudo começa ali, né? O ritmo começa a ser desenvolvido melhor nesses trabalhos. Claro que você vai mesclar também dentro desses círculos muitas outras coisas. Você pode mesclar, por exemplo, as transições, que são fundamentais para tudo isso que eu falei já. A gente já falou em uma outra live aqui sobre as transições e a sua importância. Mas você pode mesclar, por exemplo, uma espádua fora, uma espádua dentro, né? Você pode ir mesclando outras atividades dentro do próprio círculo, porque daí você vai fazendo uma reunião de exercícios que não é só andar para frente. O cavalo que só anda para frente, ele acaba perdendo essa oportunidade, vamos dizer assim, de ter um trabalho mais efetivo, né? Não que você vai ficar o tempo inteiro em círculo, né? Você tem que mesclar, tudo que é demais também enjoa e cansa, mas você tem que ser equilibrado também no seu planejamento de trabalho diário, né? Então, faz círculos para um lado, daqui um pouco, em vez de ir para o círculo por dentro do círculo, vai, muda de direção, entra numa diagonal em linha reta e volta para a outra mão, faz mais círculos. Ou seja, essa reunião de trabalhos é que é, de fato mesmo, muito, mas muito interessante para a gente ter um bom resultado depois nas pistas, né? E aí, gente, vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre as figuras e quais são elas, né? E como que a gente deve fazer. Eu vou abrir a minha janela aqui, vou abrir também o meu pincel, porque eu adoro exemplificar, eu acho que fica mais fácil da gente trabalhar. Mas vejam bem, e vamos começar pelos círculos mesmo, né? Dessa figura aqui que eu estou mostrando para vocês pelo marcador aqui. Um detalhe que é importante, que a gente deve ter em mente, é que se a gente trabalhar com um picadeiro de adestramento, isso facilita porque a gente tem referencial, né? A gente tem medidas, e aí entra a tal da história da matemática e da geometria que eu falei antes, né? Então, você tem ali um picadeiro com largura de 20 metros e com um comprimento de 60, e você sabe que em 60 por 20 você tem aí possibilidade de trabalhar 3 círculos de 20 metros, né? Assim como a gente está exemplificando aqui. Um círculo aqui, outro círculo aqui, poderia ter um outro de 20 aqui. Então, você consegue, ao longo desse picadeiro, desenvolver círculos em locais diferentes, até para diminuir, vamos dizer assim, a monotonia do trabalho em círculo, tá? Porque eu concordo com vocês que talvez o trabalho em círculo, e concordo com o cavalinho do divã, seja um pouco monótono em alguns momentos. Mas, enfim, se você não tem esse recurso do picadeiro, você tem duas outras alternativas. Ou você delimita esse picadeiro de alguma forma física, por exemplo, você não precisa construir uma parede ou uma cerca para dizer que você tem um picadeiro de 20 por 60. Você pode medir o chão e colocar varas no chão que façam essa limitação. Porque daí você vai ficar com uma referência um pouco melhor para trabalhar e vai ser mais produtivo para você. Agora, se você não tem essa condição nem de colocar, por exemplo, um delimitador de varas, você pode ter isso na sua cabeça. Então, você vai trabalhar, né, a sua visão espacial. Matemática, de novo, mais uma vez, por trás das nossas ações. Mas vai ser muito bom porque você vai desenvolver na sua mente essa visão espacial e isso pode lhe ajudar, inclusive depois para achar as distâncias lá no salto, tá? Então, você vai usar a mente para mais ou menos imaginar o tamanho do diâmetro de um círculo, por exemplo, de 20 metros e trabalhar isso em retas e em círculos alternados. O círculo, então, ele é excelente, é a primeira das figuras e das mais básicas, e é excelente para a gente iniciar o trabalho de encurvatura do cavalo, de equilíbrio, retidão sobre as linhas curvas, né, que é outra coisa muito importante. E eu recomendo sempre que vocês comecem esse trabalho com círculos grandes num diâmetro de 20 metros. Mais que 20, gente, é ruim porque você aí perde a circunferência, vamos dizer assim, e você começa a andar muito reto. E aqui o objetivo não é andar reto, é andar reto sobre as linhas curvas. Então, isso tem uma grande diferença. O círculo de 20 já pode
proporcionar isso para você. E ele é básico, como eu falei, porque, por exemplo, se a gente for analisar as provas de adestramento, lá no nível inicial, nos níveis básicos, se começa a pedir, a primeira figura que se começa a pedir são círculos de 20 metros e não menores do que 20. Então, é o início do trabalho e é ali que a gente deve se concentrar. Evidentemente que com a progressividade, lembrem que cavalo, equitação, é tudo questão de progressão, eu vou poder ir diminuindo esse círculo, passar para um círculo de 15, trabalhar uns círculos de 10 e, quem sabe, até trabalhar círculos de 8 metros, que já são círculos que exigem um grau de autossustentação e equilíbrio do cavalo muito maior. Mas é tudo de forma progressiva. Eu vou indo e vou melhorando a condição de trabalho desse cavalo. Aqui, por exemplo, a gente tem esse exemplo aqui de círculos de 8 metros aqui. Poderia ser um círculo de 10, 2 círculos aqui de menor diâmetro, tá ok? Bom, outra figura que é super importante, e só para complementar, aqui a gente pode trabalhar o controle do movimento também, tá? Porque você pode aumentar e encurtar a sua andadura dentro do círculo. O controle do equilíbrio já foi falado e o controle da direção também começa a ser trabalhado, embora você vire sempre na mesma direção, você pode mesclar, por exemplo, 2 círculos, um numa direção e outro voltando para outra direção. Então, você começa aqui um trabalho de controle da direção do seu cavalo também. Passando para a famosa serpentina, e muitas vezes a temida serpentina, né? Aqui a gente começa, evidentemente, a ter esse trabalho de controle de direção um pouco mais forte, né? Porque você começa a fazer... O que é a serpentina? Na verdade, ela nada mais é do que vários círculos, né, de 20 metros, neste exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, que é uma serpentina maior de 3 laços, né? Então, eu tenho aqui um semicírculo de 20 metros... e passo para outro semicírculo de 20 metros e passo para outro semicírculo de 20 metros. Essa serpentina, gente, eu posso fazer ao trote, eu posso fazer ao galope sem mudança de pé, que daí eu já vou estar trabalhando questões de equilíbrio com o contra-galope, num dos anéis, não é? Num dos loopings da serpentina. Eu posso fazer uma serpentina com mudança pelo trote, e passando ao galope. Eu posso fazer uma serpentina ao galope com mudança de pé simples, ou seja, passando pelo passo e depois pegando o galope, passo, galope de novo. Enfim, eu posso fazer uma serpentina ao trote com transição para o passo, trote, transição para o passo, ou seja, eu mesclo exercícios dentro da figura. O mesmo no círculo, né? Eu posso aqui fazer um círculo de 20 e fazer várias transições de trote-passo, de galope-trote, galope alto, passo alto, enfim. Eu mesclo exercícios dentro da figura. Mesma coisa eu vou fazer aqui na serpentina de 3 laços ou de 4 laços, que daí é uma progressão dessa nossa serpentina de 3 laços. Então, aqui eu tenho 4 semicírculos menores de 15 metros, ou eu vou ter uma serpentina de 1, 2, 3, 4, 5, 6 laços. Progressão. Eu tô aqui e vou vindo para cá, vou vindo para cá. Ou melhor, comecei aqui, vim para cá, depois passei para cá e passei para cá. Posso fazer isso em todas as andaduras e mesclando, obviamente, todos os trabalhos que eu quiser fazer. Isso, gente, é trabalhar figuras no plano. E isso ajuda nos 3 controles que são fundamentais para qualquer modalidade equestre. Ok, mas eu posso, além disso, fazer outras figuras? Posso. Trouxe aqui um exemplo, tá? Esse aqui é um exemplo de serpentina, né? Na verdade, ele é uma espiral, a gente chama isso de uma figura em espiral, onde eu começo num círculo maior, que normalmente é um círculo de 20 metros, e eu vou afunilando, eu vou fazendo uma espiral para o centro do círculo, diminuindo esse círculo. E depois eu vou ir gradativamente aumentando. Esse é um outro exercício que é uma figura, e que é um exercício muito bom para controle de equilíbrio, controle de direção e controle, inclusive, do movimento. Eu posso fazer isso ao trote, eu posso fazer isso ao galope, eu vou ter um galope mais
amplo, um galope mais de trabalho num diâmetro maior, e eu vou ter um galope mais reunido num diâmetro menor, eu vou ter um trote mais de trabalho num diâmetro maior e um trote mais reunido, por exemplo, num ângulo menor, né? Quando eu tenho um diâmetro ali menor, quando eu fico no centro do círculo. Isso é uma outra boa dica para quem quer trabalhar plano usando figuras, tá? De novo, quando a gente tem referência para isso, fica bem mais tranquilo de se fazer. E eu trouxe um outro exemplo aqui para vocês, que é o exemplo das figuras em linha reta, né? Então, tirando aquele meme lá da neura do cavalinho no divã, achando que ele só anda em círculo, mesclem linhas retas no trabalho de plano, no trabalho com figuras em círculos ou em serpentinas. E aqui, eu vou até abrir meu pincel para mostrar um pouquinho melhor para vocês essa situação aqui. Mas, por exemplo, tá? Aqui a gente tem diagonais para mudanças de direção, que também entra na questão do controle do equilíbrio. Então, eu tenho a diagonal longa, por exemplo, que vai de uma letra a outra do picadeiro, né? Um canto ao outro do picadeiro. E, de novo, aqui a importância das referências, né? Para a gente ter a noção de quanto longe a gente está indo ou quanto perto a gente está ficando. E eu tenho aqui também a possibilidade de mudanças de direção em linha reta em diagonais mais curtas, por exemplo, indo de um canto do picadeiro até a metade do picadeiro e mudando de direção para o outro lado. Então, aqui eu posso fazer, ó, uma infinidade de figuras geométricas, né, dentro do picadeiro, andando em linha reta. E eu posso fazer isso mesclando com os famosos círculos ou com as famosas serpentinas. Por exemplo, eu venho em uma diagonal aqui, vou até o H. Aqui, quando eu chego no C, faço um círculo de 20 metros, continuo pela linha maior, faço uma outra diagonal até o K, faço um círculo de 20 metros aqui, e aí eu continuo, faço uma diagonal curta para encurtar a troca de direção. Posso fazer um círculo logo que eu cheguei aqui, ou posso simplesmente fazer uma outra diagonal curta e posso entrar aqui em C e fazer uma serpentina de 3 laços, e posso continuar a serpentina para o outro lado, depois fazer uma diagonal. Ou seja, dessa forma, gente, a gente começa a trabalhar os 3 controles fundamentais para a nossa equitação, para o trabalho de plano, para muscular o seu cavalo de uma forma ideal. E, ao mesmo tempo, eu, se sou do adestramento, vou treinar, né, a precisão das minhas figuras. Eu vou fazer os cantos quando eu tenho que fazer cantos, eu vou fazer círculos e não vou fazer cantos, porque aí eu vou fazer círculos, ou seja, eu vou estar treinando a minha reprise, treinando a minha precisão. Mas o recado básico que eu queria deixar para vocês hoje é: trabalhem figuras, mesclem exercícios com figuras, façam diversas figuras no aquecimento dos seus cavalos antes das provas, porque isso vai ajudar no flexionamento, na descontração e na atividade muscular que esse cavalo vai estar desempenhando. Então, gente, esse era o nosso recado que a gente iria transmitir, né, na noite de ontem, na terça-feira. Só que como tivemos aquele problema de queda de conexão, a gente caiu, acabamos não terminando, né, de conversar com vocês. E aí deixamos aqui gravado para vocês assistirem depois. Tá certo, pessoal? Então até a nossa próxima live, que será na terça-feira que vem. Até mais!